Olá pessoal, vamos para a nossa aula A305. É uma aula que eu mostro para vocês a importância da distribuição da corrente de descarga atmosférica. Mostro que 50% da descarga atmosférica ela retorna para a instalação elétrica. E apresento também para vocês como proteger internamente devido a esse retorno da corrente elétrica da descarga atmosférica. Assista essa aula, é uma aula muito importante, instrutiva e vai auxiliar vocês na decisão de um projeto elétrico, de uma instalação elétrica. Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, o canal que tem conteúdo de qualidade para você que está nos acompanhando. Eu só sugiro que você divulgue o nosso canal da Universidade da Elétrica, né? O canal onde você encontra conteúdo e explicações adequadas e todas elas em conformidade com as normas técnicas. A aula de hoje é a aula A305. É uma aula onde eu procuro alertar vocês sobre a descarga atmosférica. Uma parcela da descarga atmosférica, ou seja, uma parcela da corrente da descarga atmosférica, ela vai retornar para a sua instalação elétrica. Então, mesmo que sua instalação, ou seja, sua edificação, tenha uma proteção contra descargas atmosféricas, que é o SPDA, vulgarmente conhecido como para-raios, uma parte da corrente da descarga sempre vai retornar para a instalação elétrica. Aí, o meu questionamento é o seguinte: nós temos que proteger o retorno dessa corrente da descarga atmosférica. Essa aula é uma aula instrutiva, né? Onde os itens definidos nessa proteção vocês vão encontrar em detalhes no canal da Universidade da Elétrica. Primeiramente, a corrente da descarga atmosférica na instalação, ou seja, incidiu um raio na edificação, ou incidiu um raio próximo à edificação, ou incidiu um raio numa linha elétrica. Quando nenhum cálculo específico da divisão da corrente é realizado, da que corrente? Da corrente da descarga, conforme estabelece a 5419, parte 1 de 2015, no seu anexo E, uma suposição geral e adequada é de que 50% da corrente conduzida pelo para-raio, 50% vai para o subsistema de aterramento. E 50% da corrente dessa descarga atmosférica, ela retorna para a sua instalação elétrica através do próprio sistema de aterramento. A distribuição da corrente em um sistema de aterramento de energia, ela é fortemente influenciada pelas práticas de aterramento dos serviços que entram na estrutura da sua edificação. A maneira de minimizar o retorno dessa corrente da descarga atmosférica é efetuar a equipotencialização via dispositivo de proteção contra surto, que é o DPS, dispositivo de proteção contra surto, coordenados, ou seja, instalar DPS em todos os quadros de entrada da edificação, da área comum do condomínio, e cada apartamento, por exemplo, deve ter o DPS instalado. Outra questão para minimizar é a equalização via cabo de cobre, ou cabo cobre ou alumínio, né, que seria o aterramento das estruturas metálicas. Um exemplo que eu vou dar para vocês relacionado à corrente de descarga e ao tipo de aterramento utilizado, por exemplo, o esquema TNC, né, onde
é um esquema de aterramento onde um ponto da alimentação é aterrado, que é um neutro. E o neutro e o terra são comuns. Nesse tipo de esquema de aterramento, com seu múltiplo aterrado de neutro, ou seja, o neutro está aterrado, isso oferece um caminho direto e de mais baixa resistência à terra e fica estabelecido para as correntes de descarga atmosférica. Se a gente comparar, por exemplo, com o esquema TT, o neutro não é aterrado. Ele é aterrado apenas em um ponto, lá no medidor. Bom, a distribuição da corrente da descarga atmosférica. Primeiramente, essa figura foi extraída da norma IEC, né? A norma IEC que estabelece os tipos de descarga, que é a norma IEC 2813 de 2010. Essa norma IEC, ela estabelece o seguinte, que nós temos 4 tipos de descargas atmosféricas. Vamos ao primeiro tipo. Eu tenho aqui a estrutura, quando a descarga incide. S1 é uma descarga direta à estrutura. Ela vai produzir uma corrente que vai circular por toda a edificação. Essa é o primeiro tipo de descarga. A descarga S2 é aquela descarga quando ela cai próximo à estrutura. Qual a característica dessa descarga? Quando a descarga atinge o solo, ela abre um campo magnético e um campo elétrico, que pode induzir em estruturas metálicas, em linhas de sinal e adentrar a estrutura da edificação, adentrar nas instalações elétricas. Outro tipo de descarga é aquela descarga que atinge não a edificação, mas ela atinge uma linha elétrica ou uma linha de cabo telefônico que vai adentrar a edificação. E outro tipo, e o último tipo de descarga é aquela descarga que ela cai próxima a uma linha elétrica ou uma linha de sinal, que pode ser telefônica. Isso produz um campo magnético que vai induzir um campo e ele vai adentrar por essa linha. Vocês podem observar que existem formas de minimizar essa descarga. Parte dessa descarga, vocês podem observar, elas vão para parte dessa corrente dessa descarga que está mostrando aqui, ela vai para o sistema de aterramento, né? Só que 50% dessa descarga ela retorna para a instalação elétrica. E uma forma de minimizar é a instalação de DPS, porque o DPS faz com que parte dessa corrente retorne para o sistema de aterramento. A equipotencialização de estruturas metálicas, como tubulação de água, tubulação de gás, faz com que essa corrente retorne novamente para o sistema de aterramento. Então, temos que proteger a estrutura e as instalações elétricas internas, já que o para-raio sozinho, o para-raio externo, que é o SPDA externo, ele não protege 100%, porque parte dessa descarga retorna via o sistema de aterramento. Aqui tem um exemplo básico da distribuição da corrente de descarga quando eu tenho uma descarga direta na estrutura. Parte dessa descarga, ou seja, 50% dessa descarga, ela vai retornar para o seu sistema de aterramento. E 50% retorna via o sistema de aterramento para dentro da instalação. Aí, para você retornar isso novamente para o terra, tem que instalar sistema de proteção contra surtos, são os DPS,
e instalar os sistemas de equalização, direta e indireta. A indireta é através de DPS, a direta é fazendo conexão, né, das estruturas metálicas junto ao sistema de aterramento. Então é importante ressaltar que a descarga elétrica pode ser direta, pode ser indireta numa linha de energia, pode ser indireta via queda dessa carga próxima de uma linha de energia ou linha de sinal. E isso só pode ser resolvido fazendo uso do sistema de proteção contra descargas atmosféricas interno. São medidas que permitem minimizar os impactos da descarga atmosférica que pode retornar, que é em média 50% retorna para a instalação elétrica. Então é muito importante, não só o SPDA externo, mas o SPDA interno, que são todas as medidas de proteção internas, via DPS, via equalizações via cabo, né? Blindagem de equipamentos, né? Isso é muito importante e que deve ser de conhecimento de você, que é eletricista, que é eletrotécnico, que é engenheiro. Nós temos que trabalhar para que as normas técnicas sejam aplicadas de forma a minimizar os riscos. Aqui eu trago um exemplo do retorno dessa instalação elétrica. Vamos imaginar o seguinte: você tem uma edificação onde tem o QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão. Aqui tem a entrada de energia. E vocês vão ter o BEP, né? Que eu já elaborei uma aula sobre o BEP, sobre a importância do BEP. O BEP tem norma técnica para isso, 5410, 5419, mas muitas das construtoras às vezes não aplicam, não utiliza, mas é importante que você que é engenheiro, eletricista, eletrotécnico, tenha esse conhecimento. O BEP é o barramento de equipotencialização, é onde o seu sistema de aterramento tem o contato e através do BEP você alimenta o seu QGBT com o sistema de aterramento, o seu QDG, que é o quadro geral de distribuição. Aqui eu tenho o condomínio, o quadro geral do condomínio, né? E aqui vocês podem observar que eu tenho o quadro de distribuição do apartamento. Então imagina uma edificação multifamiliar, onde você tem vários apartamentos. Aí vem sempre aquela questão, DPS num apartamento, DPS numa residência, para que isso? É obrigatório? Vocês observam o seguinte, que uma das formas daqueles 50% da descarga que retorna para a sua instalação elétrica via sistema de aterramento, você minimizar isso, é fazer a coordenação e a instalação de dispositivos de proteção contra surto. Quando eu tenho uma descarga, 50% retorna, ela vem aqui do sistema de aterramento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que retornar essa corrente para o aterramento. O que vai acontecer é que nesse QGBT eu tenho instalado o DPS, por exemplo. Então, parte dessa corrente é atenuada para o sistema de aterramento novamente. Só que ainda um pequeno pulso, obviamente, ele passa desse QGBT, né? E esse pequeno pulso, ele tem que ser atenuado por outros dispositivos de proteção contra surto. Por isso que é importante que cada apartamento tenha o seu DPS, pode ser um DPS classe 3, né? Onde ele vai atenuar uma pequena parcela do pulso da descarga atmosférica que pode estar vindo pela linha metálica. Então, pessoal, essa aula visa instruir a vocês da importância de instalação de um sistema de proteção interno contra as descargas atmosféricas. Seja as descargas S1, que são diretas à estrutura, seja a S2, aquela que cai próximo da estrutura, seja a descarga atmosférica S3, que atinge a linha de sinal, ou S3, aquela que cai próximo à linha de sinal. Então, fixem bem, é importante proteger a sua instalação elétrica. Apenas o para-raio externo não dá essa proteção. Por isso
que a norma técnica de SPDA, de para-raios, ela foi atualizada. E aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica tem todas as modificações que foram realizadas na NBR 5419 de 2015. Obrigado a todos vocês. Divulguem o nosso canal da Universidade da Elétrica e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.